Fala galera, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de linguagem Python para iniciantes programando pelo celular. Que esse vídeo seja útil para vocês de alguma forma e lembre-se de compartilhar com quem procura por esse tipo de conteúdo. Nessa aula vamos tratar manipulação de strings. Mas antes de começar, na aula anterior foi passado um exercício para vocês resolverem, certo? O máximo que vocês tenham pelo menos tentado resolver, beleza galera? E para quem tentou e conseguiu, top! Para quem tentou e não conseguiu, acompanhe esse vídeo que a gente vai resolver agora, beleza? Estamos aqui no PyDroid e eu já tô com o exercício pronto aqui, tá, galera? Para não ter que fazer desde o começo, então eu só vou orientando vocês ali o que foi feito. Primeiramente, a gente dá um import math, certo? A gente importa um módulo math, que é a biblioteca matemática. Em seguida, eu criei uma variável com nome quadrada, que ela recebe o tipo inteiro, o input e forme o número inteiro para descobrir a raiz quadrada. Em seguida do print ali do sinal de igual e menos vezes 10, que eu já expliquei que é para ficar tipo como se fosse um quadro em volta da mensagem, né? Então na sequência, print a raiz quadrada de chaves é chaves. Depois que fecha aspas, ponto format, abre e fecha parênteses, e formo a variável quadrada, vírgula math.sqrt, que como sabemos, para quem acompanhou a aula anterior, né, sqrt ali é a raiz quadrada. Então, abre e fecha parênteses e eu coloco o nome da variável novamente. O que vai acontecer aqui, ele vai informar a raiz quadrada do número que for informado na tela, certo? Eu fecho aquele quadro, né, ali com o print, o sinal de igual e menos vezes 10, e crio uma variável com o nome decimais. Essa variável ela vai receber o tipo float. Input, informe o número de ponto flutuante. Na sequência, aquele print do quadro novamente. Embaixo, print arredondando o número chaves. Para cima fica chaves, para baixo fica chaves e trucando fica chaves. Depois da aspas ali eu coloco um ponto format. Abro, fecho parênteses. Coloco decimais, vírgula, math.ceil, decimais, vírgula, math.floor, decimais, vírgula, math.trunk, decimais. Fecho o print do quadro novamente ali. No caso, eu fecho aquele quadro dando o print ali, no caso, tá? Dos sinais ali de menos e igual, vezes 10. Então, o que aconteceu aqui? Eu informei a variável decimais, o math.ceil decimais ele vai arredondar para cima o número informado na tela, math.floor vai arredondar para baixo a variável decimal e math.trunk vai truncar o número que foi informado na tela, o número que tivesse gravado ali nessa variável decimais. Lembrando que para quem está perdido aqui, não está entendendo nada do que está acontecendo, que eu estou fazendo aqui, não está entendendo para que serve aquelas chaves ali, não está entendendo para que serve o ponto format, galera, tá errado. Você tá na aula errada. A gente tá na aula 6, já teve mais 5 aulas antes. Então faz ali desde o começo, desde a aula 1 até a aula 5. E aí sim vem nessa aula e assiste essa aula, beleza? Não adianta querer ficar pulando aula, certo? Mas enfim, vamos ver o resultado desse exercício aqui. Vamos rodar para ver o que vai acontecer. Que eu já rodei, tá? Informe o número inteiro para descobrir a raiz quadrada. A 64. Como eu falo para vocês ali, os sinais de igual e menos ali, vezes 10, ele vai fazer esse quadro em volta ali da mensagem. Eu coloco ele antes, a raiz quadrada de 64 é 8, certo? Coloco ele embaixo ali também. Em seguida, informe o número de ponto flutuante, tá? Então a gente vai colocar aqui o número 8.2. Arredondando o número 8.2 para cima fica 9, para baixo fica 8 e truncando fica 8. Então agora sim, exercício resolvido, vamos dar início à aula. Então temos aqui uma variável chamada frase. Essa variável ela vai receber a seguinte frase: esse curso de Python é top. E quem concorda com essa frase já vai deixando aquele like e deixa aí nos comentários que esse curso realmente é top, para dar aquela moral pro canal. Então o que acontece? A partir do momento que eu gravei essa frase
nessa variável, o Python ele grava essa frase na memória do computador, certo? Mas essa frase ela não vai inteira. Na verdade, aqui são criados mini espaços dentro dessa memória e em cada um deles são colocados cada uma das letras, cada um dos caracteres. Lembrando que os espaços que tem ali entre as palavras também são caracteres, tá, galera? Tanto se colocar espaço na frase ou depois que concluiu a frase, são contados igual. Então, cada um desses mini espaços, vamos chamar de microespaços, tá? Cada um desses microespaços, eles recebem um índice, tá? Começando do 0 em diante. Então, aqui no nosso exemplo, foi do índice 0 até o índice 25, totalizando 26 microespaços, tá? Porque ali a letra E, que está no índice 0, também conta como um microespaço, tá, galera? Não é só porque é um número 0 que não vai contar. Então, no total, essa string tem 26 caracteres. Então, sabendo disso, a gente vai começar a fazer algumas operações usando essa string, que foi gravada na variável frase, tá? Então, aqui vamos começar fazendo fatiamento, que seria pegar pedaços dessa string inteira, tá? Então, no nosso caso, a gente vai mandar imprimir algumas partes dessa string, desse texto. Eu já vou mostrar para vocês como funciona na prática, tá? Então, aqui no PyDroid, eu já coloquei ali frase, né? Recebe este curso de Python é top. Coloquei um print frase entre colchetes 12. Então, vendo na nossa lista de índices ali embaixo, sabemos que o índice 12 é a letra E minúscula, tá, galera? Então, colocando para rodar, a gente vai ver que vai imprimir exatamente a letra E ali, minúscula. Então, para ficar claro aqui, o que aconteceu foi que eu pedi para o Python imprimir da variável frase somente a posição 12, somente aquele índice 12 ali. E foi o que aconteceu. Ele imprimiu exatamente a posição 12, que seria a letra E minúscula ali. Agora vejam que eu coloquei ali print frase entre colchetes 14, 2.20. O que acontece aqui? O índice 14 é a letra P minúscula. Tá, galera? E a posição 20 é o espaço em branco, tá? Então, o que vai acontecer? O que acontece? O Python, ele vai ler do 14 ao 20, vai deletar o 20 e vai imprimir até o 19, tá? Ou seja, ele vai imprimir do 14 até o 19. Vai imprimir sempre um a menos, tá, galera? Do que tu tá colocando. Então, se tu quisesse imprimir do 5 ao 10, por exemplo, teria que colocar 5, 2 pontos, 11. Beleza? Então, vamos colocar para rodar aqui para ver o que vai dar. Olha, imprimiu a palavra Python. Como dito, imprimiu os índices 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20 ele tirou fora. Para a gente ter certeza que realmente tirou o índice 20 fora, já que é o espaço vazio, então a gente vai fazer 14, 2 pontos, 19, tá? Vou colocar para rodar. Como a gente pode ver, imprimiu o 14, 15, 16, 17, 18 e o 19 tirou fora, que seria a letra N. Então temos aqui 2 pontos, 4. O que seria? Se antes dos 2 pontos é onde começa e depois dos 2 pontos é até onde vai, né? Então aqui seria a mesma coisa que eu estivesse dizendo assim para o Python. Começa do 0 e vai até o 4, tá? É a mesma coisa que eu tivesse colocado 0, 2 pontos, 4. Então aqui ele vai imprimir para mim, ele vai começar do 0, tá? Vai até o 4, deleta o 4, como já sabemos, e imprime até o 3, beleza? Então vamos colocar para rodar e ver o que vai dar. Então imprimiu ali a posição 0, 1, 2 e 3 e eliminou a 4. Aqui temos então a situação inversa, né? Eu indiquei onde vai começar, mas não indiquei o final, tá? Então tô dizendo para o Python, eu quero da posição 23, começa na posição 23 e vai até o final da frase, independente se a frase tiver 25 posições, assim como a nossa, tiver 30, 40, 50 posições, independente, ele vai até o final da frase, tá? Vai começar no 23 e vai até o final.
Beleza, galera? Então vamos colocar para rodar e ver o que vai dar. Então imprimiu pra gente ali, ó, top, que é a posição 23, 24 e 25. Agora é o seguinte, a gente tem o 14, 2.26, 2.2. O 14 é da onde ele vai começar, o 26 é até onde ele vai, e o 2 ele vai pular em dois caracteres, tá, galera? Então aqui ele vai imprimir a cada 2 caracteres, tá? Vai pular de 2 em 2. Então só vai imprimir na tela as letras que estão dentro do quadrado vermelho, mas não estão com o X vermelho, tá? Tá, a gente só tem até a posição 25. Como já foi dito, a posição fim ali, que seria o 26, ele deletaria, tá? Então a gente colocaria até 26 para imprimir até o 25. Ou seja, ele vai imprimir de qualquer forma até o 25, não vai dar erro, tá? Mas, para ficar melhor, também a gente pode fazer o seguinte: 14, 2 pontos, vazio, 2.2. Ele vai começar do 14, imprimir até o final da frase, pulando de 2 em 2 caracteres. Mas vamos colocar ali 14, 26, 2, só para ver que ele funciona igual, tá? Sem erro. E depois vamos fazer da outra forma ali. Então, como vocês podem ver, só está imprimindo as letras que eu falei que imprimiria ali, que tá ali nos índices ali embaixo, tá? Nas posições que estão dentro do quadrado vermelho, mas não estão marcados com X vermelho. Agora fazendo da forma ali 14, 2 pontos vazio, 2.2, que no caso começa no 14, vai até o final da frase, pulando de 2 em 2. Funcionou da mesma forma, tá, galera? Uma outra forma de manipulação da string seria a análise, tá? Por exemplo, quantas letras E maiúscula tem nessa frase? Quantas letras E minúsculas tem nessa frase? Qual é o tamanho dessa frase? Tá? E assim por diante. Podemos começar falando do count, que seria contar, né? Então coloca frase.count. Ali, entre aspas, a gente coloca o E, né, dentro do parênteses, para mostrar a quantidade de letra E maiúscula tem nessa frase. Tá? Então, colocando para rodar, deu o valor 1. Só tem uma letra E maiúscula. Então, agora dentro do parênteses, a gente tem o E minúsculo, né, entre aspas ali, vírgula 0, vírgula 20. Então, o que isso quer dizer? Aqui eu estou dizendo para o Python para imprimir na tela a quantidade de letra E minúscula que tem entre a posição 0 até a posição 20, deletando a posição 20, pegando só até 19, tá? Então ele vai contar do 0 ao 19 quantas letras E minúscula tem. Rodando o programa então a gente tem o valor 2. Temos também a funcionalidade find, que seria encontrar. Então, frase.find, entre parênteses, Python, entre aspas. Aqui ele vai imprimir na tela a posição em que começa a palavra Python, tá, galera? Então, como a gente pode ver, né, imprimiu na tela a posição 14. E realmente, se for reparar ali na lista de índices ali embaixo, nas posições ali embaixo, a palavra Python começa com a letra P na posição 14. E vai até o N na posição 19. Temos também a funcionalidade len, que vem de length, tá? Que significa comprimento. Então aqui a gente está dizendo para o Python imprimir na tela o comprimento dessa variável chamada frase, tá? Então aqui imprimiu o valor 26, né? Aqui é só contar, tá, galera? Da posição 0 até a posição 25 deu 26 caracteres. Tá contando com os espaços entre cada palavra. Só um detalhe aqui é que o len ele não precisa de ponto, tá, galera, para funcionar. Assim como o count, por exemplo, que coloca frase.count entre parênteses, né? Aqui no len tu coloca len entre parênteses e frase dentro do parênteses, beleza? Então, só para concluir essa parte de manipulação de strings, temos o exemplo de mais uma funcionalidade, que é a replace, tá? Que ela substitui
qualquer caractere que tu quiser na string. Aqui eu estou substituindo uma palavra inteira, né? Ali eu estou substituindo Python por programação. Então eu coloco frase.replace, entre parênteses, Python, vírgula, programação. Que eu quero substituir a primeira palavra pela segunda palavra, tá? Então colocando para rodar. Este curso de programação é top. Viu que mudou a palavra Python por programação. Então é isso aí, chegamos à conclusão de mais uma aula. Se esse vídeo for útil para você de alguma forma, lembra-se de curtir, compartilhar. E lembra também que só de criar conteúdo não adianta. Então pratica bastante. Se precisar, volta o vídeo desde o começo. Ou volta até aquela parte que não entendeu direito. E é isso aí, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!